Olá a todos, vamos iniciarmos hoje uma aula sobre números decimais, ok? Acompanhe os slides, também acompanhe o seu livro e continue fazendo os exercícios e assistindo as aulas pela plataforma, tranquilo? Então, boa aula a todos. Então vamos lá, galera. Números decimais, ok? Muitas vezes não percebemos a frequência com que os números decimais são usados no dia a dia. Observe, por exemplo, as especificações de algumas lapiseiras, ok? Aqui na primeira eu tenho 0,3, na segunda 0,5, na terceira 0,7 e na quarta 0,9. Ok, ó, 0,9, 0,7, 0,5 e 0,3. Os números nas lapiseiras acima representam a espessura da grafite, né? Como vocês estão vendo aí, da grafite. Okay. 0,3, 0,5, 0,7 ou 0,9 milímetros. As espessuras mais usadas são a de 0,5 para a escrita mais leve e a de 0,7 milímetro para um traçado mais forte. Compreender o conceito de número, né? De números número decimal e o sistema notacional é fundamental para a contagem e a medição de problemas. Observe a representação de algumas frações decimais com denominadores potência na forma de números decimais. Observe aí esses exemplos. Letra A é uma fração decimal. Por quê, professor? Porque o denominador é uma potência de base 10, nesse caso 10 elevado a 1. Na letra B também uma fração decimal, que eu tenho no denominador, no cara que fica aí embaixo, uma potência de base 2, que nesse caso aí é o 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10 que é igual 10 vezes 10 igual a 100. Tranquilo, né? Letra C, fração decimal, que tem uma potência de base 10. Nesse exemplo aqui é 10 elevado a 3, que é 1000. Aqui é 10, aqui é 100, aqui é 1000. Letra G, 10. Letra H, 100. E na letra I, 10.000. Todas essas frações são frações decimal, cuja o denominador, né, é uma potência de base 10. Agora vamos aprendermos a transformar número decimal em fração decimal. Eu vou partir do número para a fração, tranquilo? Observe os seguintes números decimais. Aqui eu tenho um número decimal. Professor, e o que é um número decimal? Quando é que eu vou olhar para o número e dizer esse número é decimal? Quando ele for separado por vírgula. Observe aqui que nesse exemplo eu tenho 0,8, aqui eu tenho 0,65 e aqui eu tenho 5,36. Vamos pegar aqui o terceiro exemplo, 5,36. Eu tenho 5, eu tenho uma vírgula
eu tenho 36. A vírgula aqui é a que separa parte decimal, parte inteira de parte decimal. Então aqui é a parte inteira, certo? PI. Tudo que tiver antes da vírgula é parte inteira e tudo que tiver após a vírgula é parte decimal. Muito simples. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a parte decimal é 8. Nesse daqui é 65. E no terceiro, 36. Só que, como é a leitura? 8 décimo. Ou seja, 8 sobre 10. Segundo, como se lê? 65 centésimo, ou seja, 65 sobre 100. No terceiro, 536 centésimo, ou seja, 536 sobre 100. O que você pode estar observando? Que quando o número decimal tem apenas uma casa decimal, você vai tirar a vírgula, né? Que você pode estar concluindo isso. Aqui no próximo slide tem a explicação. Você vai tirar a vírgula e vai dividir esse número por 10. Se tiver duas casas decimais, como é o segundo exemplo, vai tirar a vírgula e vai dividir esse número por 100. Ele vai ficar dividido por 100 e assim sucessivamente. Ok? Lá vamos concluir. Podemos concluir que o número decimal é igual à fração representada pelo número sem a vírgula, como numerador e uma unidade seguida de tanto zero quanto por as casas decimais como denominador. Vamos voltar aqui para o exemplo. O primeiro exemplo era 0,8. Eu tenho um número decimal e eu quero transformá-lo em uma fração. Vamos ver. A parte decimal tem apenas um algarismo, que é o algarismo 8. Então, tira-se a vírgula. Que, como é apenas um algarismo, irei dividi-lo por 10. Tranquilo? Como o zero à esquerda não tem valor, então fica, fazendo de forma direta, 8 sobre 10. O segundo exemplo tem o número 0,65 centésimo. Mesmo raciocínio. Tira a vírgula, fica 0,65. Note que no segundo eu tenho quantos algarismos na parte decimal? Eu tenho dois algarismos. O algarismo 6, certo? E o algarismo 5. Se eu tenho dois algarismos na parte decimal, após a retirada da vírgula, esse número tem que ser dividido por 100. Como o zero à esquerda não tem valor, então fica 65 sobre 100. Professor, e se tivesse 3 casas, seria por 1000, 4 casas por 10.000 e assim sucessivamente. Agora, a transformação é da fração para o número decimal, certo? Agora eu vou ter a fração
Eu vou ter a fração, vou pegar aqui a canetinha só um momento. Eu vou ter a fração, né? A transformação agora é da fração para o número decimal. Vamos ver. Observe aqui. Transformação de fração decimal em números decimais. Observe as igualdades entre as frações decimais e números decimais. Primeiro aqui eu tenho 1 sobre 10, a segunda 1 sobre 100 e a terceira eu tenho 1 sobre 1000. É o contrário do exemplo anterior. Como é por 10, eu vou ter que, no número decimal, tem que ter apenas uma casa decimal. Se for por 100, a divisão for por 100, o número vai ter duas casas decimais. E se for por 1000, o número vai ter 3 casas decimais. Como no exemplo. Aqui eu tenho 1 dividido para 10. Então, vai ficar 0,1. Nesse caso, de fração decimal para número decimal, a vírgula anda para a esquerda, certo? Aqui eu tenho o 1 dividido para 100. Como o denominador é 100 e 100 tem 2 zeros, a vírgula vai se deslocar 2 vezes para a esquerda. Tranquilo? Observa aí, colocando 2 zeros. Então, ela anda 1, 2. Professor, não entendi. Não entendi de forma alguma. Não entendi. Não estou entendendo. Calma, calma. Vamos ver o terceiro exemplo. 1 dividido para 1000. O número 1 não tem vírgula. E como é esse negócio, professor? Como é que funciona? Então, o número não tem vírgula. Mas está subentendido que a vírgula está após ele, ó. Ela vai estar aqui. Quando ele é o número inteiro, a vírgula existe aí. Então, essa vírgula, vou apagar aqui. Essa vírgula que vai se deslocar de acordo com a quantidade de zero. Ó, ela tá aqui, ó, no início. Ó. Como a divisão foi por 10, ela andou uma casa para a esquerda, ó. Uma casa para a esquerda. Como aqui a divisão foi por 100, ela andou 2 casas para a esquerda. E no terceiro exemplo, a divisão é por 1000. Ela estava aqui. Ela desloca uma vez, 2 vezes, 3 vezes para a esquerda. Vamos ver aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui o número 241. Ok? Dividido para 10. 241 para 10. Então, eu sei que eu tenho aqui uma fração decimal e quero transformar em um número decimal. O que fazer? Então, eu já sei que eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. O número 241 tem vírgula? Não. Então, eu já entendi que a vírgula está aqui, ó, onde eu estou colocando aqui o pontinho. Então, eu desloco ela uma vez para a esquerda. Ah, professor, entendi. E se fosse por 100, professor? Eu deslocaria ela quantas vezes? 2 vezes. Tem vírgula? Não. Então, onde é que a vírgula está? Aqui onde o pontinho está marcando. Como a divisão agora é por 100, vamos imaginar que agora é por 100. Eu vou deslocar 1, 2. Ah, agora sim, entendi. Se fosse por 1000, pegando o mesmo número e dividindo por 1000, ia deslocar quantas vezes para a esquerda a vírgula? A vírgula ia ser deslocada 3 vezes para a esquerda. Como o número não tem vírgula,
anda 1, 2, 3. Aí você completa com o 0. Nesse exemplo aqui eu tenho, ó, 241 sobre 1000. Aí você... Ah, professor, agora eu entendi. Muito bom, agora eu entendi fazer a transformação da fração para o número decimal. E se o número tiver vírgula, professor? Tranquilo, se o número já tiver vírgula, no caso, ele for 5,2 dividido para 10. O que fazer? Eita, essa daí ficou difícil. Não, é da mesma forma. Como ele está fazendo transformação, ele quer fazer a transformação da fração para o número decimal, a vírgula vai se deslocar sempre para a esquerda. Agora, esse deslocamento é em função da quantidade de zeros que a potência venha a aparecer. Se for por 10, esse deslocamento é uma vez, por 100 desloca 2, por 1000 3, por 10.000 4 e assim sucessivamente. Deixa eu apagar aqui para ter um espaço. Não confundir muito a cabeça. Então vamos lá. Um a 0 para a caneta. Então eu tenho 5, voltando aqui, tenho 5,2 dividido para 10. Então a vírgula vai se deslocar uma vez para a esquerda e o novo número vai ficar 0,52. Note que a vírgula estava aqui, ó. Então, como eu estou fazendo aqui fração para número decimal, ela estava aqui anteriormente e ela se desloca para a esquerda. Professor, por que foi uma vez? Porque a divisão era por 10. Se fosse por 100, ela ia se deslocar 2 vezes, por 1000, 3 vezes, como eu expliquei anteriormente. Continuando. Agora vem a comparação de números decimais. Tranquilo? Também é muito fácil. Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de quê? Qual é a relação que eu vou ter? Que eu vou estar me deparando? Uma relação de igualdade ou uma relação de desigualdade entre eles. Então, eu tenho duas situações. A primeira, as partes inteiras são diferentes. Então, quando eu estiver comparando dois números decimais que a parte inteira deles forem diferentes, o que eu tenho que fazer? Quem vai ser o maior? O maior número é o que tem a maior parte inteira, que é muito lógico. Vou ver aqui um exemplo, certo? Eu tenho 3,6. É um número decimal, pois ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. Do outro lado, eu vou ter 4,1. Eu tenho dois números decimais e eu estou comparando. Nesse exemplo, quem é o maior? É 3,6 ou 4,1? E é nítido que é 4,1. Observe que a parte inteira é 3 do primeiro número e do segundo número a parte inteira é 4, o algarismo 4. Então 3,6 é menor do que 4,1. Tranquilo? Colocando mais um exemplo.
No primeiro exemplo aqui, eu tenho 4,8 e no outro exemplo eu tenho 2,964. Lembrando, ó, o maior vai ser o que tiver a maior parte inteira. A parte inteira aqui é 4 e a parte inteira aqui é 2. Como 4 é maior do que 2, logicamente que o número 4,8 será maior do que 2,964. Tranquilo? Muito simples. E a outra condição é quando as partes inteiras são iguais. Então, quando a parte inteira for iguais, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos lembrar. O maior número é o que tem a maior parte decimal. É conveniente igualar inicialmente o número de casas decimais acrescentando zeros para depois comparar. Vamos ver que exemplo. Eu tenho 0, ok, vírgula 8. No outro exemplo, eu tenho 0, vírgula 81. Qual é o maior? Estou comparando. Então vamos lá. Eu vou fazer mais um outro aqui. Eu tenho 0, vírgula 0,820 e eu tenho 0,82. Vamos lá. No primeiro exemplo, o que ele fala? Então aqui, ele é diferente desse daqui. Dessa condição. Porque essa condição, as partes são diferentes, as partes inteiras. Aí você mata logo. A maior parte inteira vai ser o maior valor. Nesse exemplo aqui, ó, 3,6 é menor do que 4,1. No outro aqui, 4,8 é maior do que 2,964. Tranquilo? Agora, quando os números tiverem partes decimais iguais, o que eu tenho que fazer? Aqui na condição, né? Iguala as casas decimais com zero para depois comparar. Então aqui eu vou colocar, porque aqui eu tenho uma casa decimal nesse exemplo e nesse outro eu tenho duas casas decimais. Então eu igualo a quantidade de casas decimais com zero. Então eu vou colocar apenas um zero, porque eu vou ter duas casas decimais igual a outra quantidade de casas decimais. Então fica 0,80 e o outro número 0,81. Então, quem é maior? É 0,80 ou 0,81? Lembrando que aqui tem um truquezinho. Esquece aqui a parte inteira e olha só para a parte decimal. Quem é maior? 80 ou 81? É o 81. Então, logicamente, que aqui você mata, né? Então, 0,80, perdão, é menor. Ficou feio aqui esse sinalzinho aqui. Vou consertar aqui. 2 a 0 para caneta. Então, vamos lá. Melhorou. Então, 0,80 é menor do que 0,81. Segundo exemplo, aqui eu tenho 0,820 e no outro eu tenho 0,82. O que eu tenho que fazer? Igualar as casas decimais com zero, acrescentando zero. Bem aqui, ó, no slide tá falando. Acrescentando zero. 3 a 0 para caneta. Deixa eu ver bem aqui. Ficou muito... Bem aqui, ó.
Isso. 3-1 agora. Acrescentando zeros. Então aqui eu tenho 3 casas decimais. E aqui eu tenho 2. Colocando aqui mais um zero. Fica com a mesma quantidade. Aí você nota que 0,820 é igual a 0,82. Por quê? Porque a condição é, lá no início do slide, é de igualdade e desigualdade. Na desigualdade, eu tenho maior e tenho menor. Maior que, no caso, e menor que. E o truque, para quem se confunde, é só cortar. Corta, corta. Esse aqui lembra um 7. E esse aqui lembra um 4. Como 7 é maior do que 4, então toda vez que você fizer esse, ele é o sinal de maior. E o outro é o sinal de menor. Tranquilo? Estudem bastante. Até o próximo encontro.